Então, nosso tema é a suficiência de Cristo. O apóstolo Paulo escrevendo para os irmãos ali na cidade de Éfeso, nós lemos um pedacinho dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu para aqueles irmãos. Ele diz que edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Ele diz que todo edifício vai crescendo e cresce para santuário dedicado ao Senhor. Quando ele usa a palavra santuário aqui, nessa carta, ele está se referindo a nós, Igreja de Cristo. Nós somos esse santuário que o apóstolo Paulo está se referindo aqui. E ele diz que nós, Igreja de Cristo, estamos fundamentados nos ensinamentos, na verdade de Deus trazida para nós, através dos profetas e dos apóstolos. Portanto, a Igreja de Cristo, ela está edificada sobre o trabalho dos profetas lá do Antigo Testamento e o trabalho dos apóstolos de Cristo, daqueles que viveram com Cristo, que andaram com Ele, que nós temos os relatos aqui, nós conhecemos no Novo Testamento. Depois o apóstolo Paulo, né? E essa igreja, ela, portanto, não é uma igreja que é um edifício qualquer. Ela não foi construída de uma forma qualquer e nem tampouco foi construída em pouco tempo. O nosso fundamento da Igreja de Cristo, foi construído sobre o trabalho de muitas pessoas. Deus usou a muitos para edificar o que hoje existe, que é a Igreja de Cristo na Terra. Portanto, todo esse trabalho foi feito por Deus. Todas as pessoas foram dadas por Deus para edificar a sua vida, que faz parte da Igreja de Cristo, desse santuário e a minha vida. Mas o apóstolo Paulo também, nesse texto, ele fala que existe uma pedra que é angular nesse edifício. Portanto, existe uma pedra que foi colocada nessa construção, que é a pedra principal da construção, que é a igreja, que é o santuário. Ele diz que essa pedra, ele chama essa pedra de pedra angular, porque naquele tempo que ele escreveu esta carta, as construções não eram feitas como é hoje. Hoje em dia, quando nós vamos construir um edifício, nós enchemos as vigas feitas de ferro, enchemos essas vigas com cimento e essas vigas ficam na esquina do prédio, para edificar o prédio, para edificar a casa, para edificar qualquer que seja a construção. Naquele tempo não existia isso. Naquele tempo se pegava uma pedra, e essa pedra tem que ser uma pedra forte, e essa pedra era modelada, era quebrada, de tal forma que ela ficasse na esquina do edifício. Ela sustentava o edifício e ela servia como base para alinhar as paredes. Ela ficava assim, no meio, entre as duas paredes. Então, ela servia como também para que a parede ficasse certinha na construção. O apóstolo Paulo diz que essa pedra que sustenta e dá direção para o edifício na igreja é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, ele é a pedra de esquina, o apóstolo Paulo disse. Ele é a pedra mais importante nessa construção que é a igreja. Que somos nós, santuários de Deus. Santuário que existimos enquanto igreja para adoração a Deus. Adoramos a Deus. A igreja tem essa mais importante função na terra. É adorar o único Deus que existe, o Deus criador, o Deus sustentador. É manifestar a glória desse Deus. É para isso que nós existimos como igreja.
É para isso que eu existo, porque cada um de nós somos, na igreja de Cristo, pedras também, que compõem tudo isso que foi feito por Deus para a glória dele, que é a igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios para demonstrar que a igreja de Cristo, ela tem uma boa edificação, ela está baseada num alicerce firme. E tudo isso feito por Deus. Mas é sobre a pedra angular que eu quero falar nessa noite. A pedra mais importante que eu quero falar nessa noite. Não quero falar sobre os apóstolos, não quero falar sobre os profetas lá que existiram lá no passado, que foram tão importantes na nossa história, na história da igreja. Afinal de contas, a nossa Bíblia é composta do trabalho deles, dos profetas lá no Antigo Testamento e dos apóstolos no Novo Testamento. Portanto, a palavra de Deus que sustenta a igreja, que é a base da nossa fé, foram eles que fizeram. Foi Deus através deles. Mas a nossa mensagem nessa noite é para falar sobre a pedra fundamental, sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. Ele, o nosso Salvador, ele, o Senhor da igreja, ele quer tudo para a igreja. Ele que precisa ser conhecido pela sua igreja. Muito bem conhecido pela sua igreja. Afinal de contas, somos cristãos, somos chamados e conhecidos como cristãos por causa do nome dele, Jesus Cristo. A religião cristã carrega esse nome, é identificada, é conhecida por este nome, por causa do nome dele. E nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer Jesus não só pela nossa experiência pessoal com ele no dia a dia, através das nossas orações, da comunhão que temos com ele. Precisamos conhecer Jesus mais. Precisamos conhecer Jesus a partir do estudo da sua palavra. Do que a Bíblia diz a respeito dele, ou seja, da teologia. Precisamos conhecer a Cristo também assim. E como conhecer alguém? Como é que você conhece? Quando você é apresentado a alguém, no primeiro contato, você conhece a pessoa a partir do nome, né? Alguém te apresenta, ou alguém se apresenta a você e diz o nome. Esse é o primeiro passo para conhecer alguém. E eu queria que nós pensássemos um pouco, que nós estudássemos um pouco sobre Jesus, que é a pedra mais importante dessa edificação, que é a igreja, a partir do nome dele. Se alguém, meu querido, minha querida irmã, pergunta, por que o nome de Jesus Cristo? Você segue a Jesus Cristo, você é cristão, não é? Você segue portanto a Jesus Cristo. Por que o nome de Jesus Cristo? Você sabe o que significa o nome dele? O que é que você, como cristão, diz? O que é que você, como cristão, responde a este que lhe perguntar? Primeiro, o nome Jesus Cristo, irmãos, não é um nome composto. Não é como Ana Maria, João Pedro, são nomes compostos. Susan, Tamara, não é um nome composto. Jesus foi o nome dado por Deus. Quando o anjo Gabriel chega e fala com Maria que ela ia ser mãe dele, né? Ela diz que ele se chamaria Jesus. Por que o nome Jesus? Quem sabe o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Salvador. Salvador. No nome dele já tem a sua missão. Jesus significa Salvador. Ele foi chamado de Jesus porque ele veio a esse mundo com o propósito de salvar. Mas o nome Cristo tem uma outra origem. O nome Cristo não é um nome, não é, portanto, um complemento do nome composto. O nome Cristo, a palavra Cristo, é um título. É um título. Portanto, o que significa, então, esse título Cristo? De onde veio? A palavra Cristo vem de origem grega
Cristos, que significa ungido. Então, a palavra Cristo significa ungido. É a mesma palavra que no hebraico é Messias. Então, na verdade, a palavra Cristo, que vem da palavra grega, ela vem, na verdade, ela tem o mesmo significado da palavra hebraica, que significa Messias, que tem o mesmo significado, ungido. Messias vem de um verbo que significa ungir. Mas por que Cristo, que significa ungido, foi dado a Jesus? Por que Jesus foi conhecido e é conhecido no mundo inteiro como Jesus Cristo? Por que ele tem esse título, Cristo? Porque a unção era uma prática que vem lá do Antigo Testamento. Lá do Antigo Testamento. De um período, irmãos, que qualquer pessoa que fosse, que tivesse, que fosse consagrada para ser sacerdote, receberia. Um sacerdote, qualquer pessoa que se tornasse um sacerdote, ele era ungido. Qualquer pessoa lá naquele tempo do Antigo Testamento que se tornasse o rei de Israel era ungido. Qualquer pessoa que fosse um profeta também recebia a unção. E essa unção, irmãos, era feita através do derramamento de um óleo sobre a cabeça da pessoa. Simples assim. Aquele ato de derramar um azeite, um óleo sobre a cabeça do novo rei, ou do sacerdote, ou do profeta, significava que aquela pessoa foi separada com uma missão. Ela ia ser, a partir daquele momento, o profeta, ela ia ser, a partir daquele momento, o rei, ela ia ser, a partir daquele momento, o sacerdote. Então, se a palavra Cristo vem, se a palavra Cristo é dada a Jesus, porque ele é ungido, quais são, na verdade, os ofícios de Jesus? Quais são as missões de Jesus? Quais são os ofícios? O que é que ele ia desenvolver? O que é que ele ia desempenhar? Em primeiro lugar, amados, Cristo, como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus Cristo é suficiente como profeta por ter nos revelado plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Jesus, diferentemente dos reis antigamente, que eram ungidos, ou dos sacerdotes que eram ungidos, ou dos profetas que eram ungidos, Jesus carrega em uma só pessoa os três ofícios: de rei, sacerdote e profeta. Um rei antigamente não podia ser sacerdote, era proibido. Ou ele era rei, ou ele era sacerdote. Mas Jesus carrega na sua pessoa, ele consegue harmonizar esses três ofícios de uma forma sublime e perfeita. Então, Jesus Cristo, ele foi chamado assim. Jesus foi chamado de Cristo, primeiro, porque ele é um profeta. Ele é o profeta de Deus, que veio nos revelar de uma forma plena e perfeita o plano de Deus para nós. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele revelou, não só através das suas palavras, mas ele revelou através da sua própria vida o plano de Deus para a nossa salvação. E aí o texto de João, capítulo 3, se você quiser abrir sua Bíblia, versículos de 16 a 18, nos mostra bem sobre isso. O texto diz assim, é um texto muito conhecido nosso, que por sinal nós até conhecemos de cor, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Isso são palavras de Jesus, viu? Palavras de Jesus. Ele disse isso, ele afirmou isso. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. João 15, versículos 12 a 14, diz assim, outra palavra de Jesus. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. E em Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então, o profeta era aquele que trazia uma mensagem da parte de Deus e anunciava ao povo. Era essa a responsabilidade de um profeta. Jesus, ele traz o plano de salvação da parte de Deus e anuncia para o povo. E anuncia de uma forma clara, anuncia de uma forma detalhada, anuncia próximo ao povo. Ele saiu andando e dizendo, arrependei-vos e creram no Evangelho. E ele vem e diz que Evangelho é esse. O Evangelho é o Evangelho do amor de Deus, que dá o seu Filho único ao mundo, para que todo aquele que nele creia não seja julgado, seja perdoado, tenha vida eterna. Não continue afastado de Deus, mas tenha a possibilidade de ter o perdão de Deus. Então, Jesus, como profeta de Deus, ele vem anunciar o plano de salvação. E ele anuncia com maestria esse plano. Não deixa dúvidas a respeito do plano de Deus. Não deixa nenhuma dúvida em relação à maior mensagem de Deus para nós, seres humanos. Nós que nos afastamos de Deus. Nós que estávamos perdidos por causa dos nossos pecados. Agora vem o Filho de Deus, que é eterno, que estava ao lado do Pai, que é a terceira pessoa da Trindade, que tem a mesma substância do Pai. Ele é enviado como profeta para falar, para deixar claro o amor de Deus, sobre o amor de Deus por cada um de nós. Então, ele nos revela plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. A igreja de Cristo não precisa de outras revelações. Nós, irmãos amados, não precisamos de novos profetas. Não precisamos. Se você der uma olhada na história das seitas, das religiões, você vai perceber que muitas delas têm os seus grandes profetas. A igreja de Cristo verdadeira não precisa de profecias paralelas, porque Jesus cumpriu plenamente esse ofício. Ele fez tudo o que tinha de fazer como profeta, que falou tudo o que a igreja dele precisa saber. E as suas palavras estão. Não precisamos de outros livros. Não precisamos dos livros das seitas e nem de religião alguma nesse mundo. Que querem fazer um paralelo com a Bíblia. Querem ficar ao lado da Bíblia em importância. E muitas vezes, esses grupos religiosos deixam a Bíblia de lado e focam sua atenção apenas nesses livros sagrados. A igreja de Cristo não precisa de outro profeta, porque Jesus é suficiente como profeta de Deus. Primeiro ofício de Jesus cumprido. Mas só foi esse? Não. Eu disse aos irmãos que ele perfeitamente une todos os ofícios da sua pessoa. Profeta, sacerdote e rei. Então, o segundo ofício foi do sumo sacerdote.
Você sabe o que é que os sumos sacerdotes faziam no templo lá em Jerusalém? Uma vez ao ano. Aquele homem que era o mais importante de todos os sacerdotes, tinham vários sacerdotes que serviam, apresentavam sacrifícios de animais diante de Deus, mas esse sumo sacerdote era o maior de todos, era um só que ocupava essa posição. Ele vinha uma vez ao ano, ele se apresentava a Deus no Santo dos Santos, que era o espaço mais santo de dentro do templo. E ele apresentava aquele sangue daquele animal, por ele mesmo, porque ele era um homem pecador, e pelo povo. Aquele sangue daquele animal inocente, diante do Deus Todo-Poderoso, perfeito, aplacaria a ira de Deus sobre aquelas pessoas. Era assim. Era essa a missão do sumo sacerdote. Uma vez ao ano só. A palavra de Deus nos diz que Cristo, como sumo sacerdote, nos resgatou pelo único sacrifício de seu próprio corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Você imagina isso? Ele é chamado de sumo sacerdote também, porque ele cumpriu esse ofício. Ele exerceu esse ofício de sumo sacerdote. Só que ele não ofereceu diante de Deus sacrifício de animal. Ele ofereceu diante do Pai para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso, o seu próprio povo. Na cruz, ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado da nossa vida. O sangue dele é derramado ali, foi o único sacrifício que agradou a Deus. Porque ele, meus queridos, também era inocente. Ele foi o único que não pecou. Ele foi o único que obedeceu toda a lei do Antigo Testamento. Ele foi o único. Ele nunca pecou. Ele desceu da sua glória, ele se humilhou até a forma de homem e foi obediente até a morte de cruz. Fez tudo que o Pai queria que ele fizesse. E ele se deu como sacrifício por nós ali na cruz. Não precisamos de outros sacrifícios. Não precisamos de outros sacerdotes para nos representar assim diante do Pai, porque ele fez plenamente isso de forma perfeita e cabal. Não precisa mais. Ele é suficiente como nosso sumo sacerdote. Ele nos resgatou, irmãos, do império das trevas. Ele nos resgatou da nossa posição caída. A queda, teologicamente falando, é a separação do homem de Deus. Ali, quando Adão e Eva se separam de Deus, preferindo o pecado, dando as costas para o Criador. A partir daquele momento, todos nós nascemos assim. Você já nasceu assim. Eu já nasci assim, distante de Deus. Mas o sangue do filho dele, derramado na cruz, foi o sacrifício que Deus quis e que é suficiente para nos justificar. Isso é maravilhoso. É suficiente para a nossa justificação. Sabe o que significa isso? Que você não pode fazer nada mais pela sua justificação. Você não pode fazer nada mais que agrade a Deus com o poder de ser para a sua salvação. Nada. Qualquer coisa que você faça em obediência a Deus, pensando que vai te salvar, mero engano. Porque o que Jesus fez é suficiente diante do Pai. Ele foi o sacrifício vivo na cruz. E Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque não cometeu pecado, pode pagar pelos nossos pecados, se oferecer como sacrifício diante de Deus Pai, na sua presença, lá no céu. Irmãos, o autor está dizendo aqui que Jesus, depois da sua ressurreição, subiu aos céus.
subiu aos céus e ele está lá cumprindo o ofício de sumo sacerdote. Cumprindo o ofício de sumo sacerdote. E sabem onde é que ele está no céu, amados? Eu separei um texto aqui, só que eu acho que eu deixei lá no outro papel, em casa. Mas no outro diz assim, que ele subiu ao céu e está à direita do Pai. À direita do Pai. Significa que nós não somos sacerdotes, que foi o sacrifício vivo por nós, agora está no lugar mais perto do Pai possível. Está lá, próximo ao Pai, à direita do Pai. O lugar mais próximo do Pai é ocupado por aquele que está intercedendo por você e por mim. Vamos pensar nisso, irmãos? Vamos entender isso? É por isso que, escrevendo também aos Hebreus, o mesmo autor diz, lá no capítulo 7, versículo 25, portanto, pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui, o autor aos Hebreus está afirmando que ele, Jesus, pode perfeitamente salvar aqueles que por meio dele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. O seu Redentor, o seu Salvador. A pedra angular dessa igreja vive ao lado do Pai, à direita, no lugar mais perto do Pai, intercedendo sempre por nós. Intercedendo por você, intercedendo pela minha vida, intercedendo pela igreja dele na terra. Irmãos amados, ele cumpre perfeitamente o papel de sumo sacerdote. O sumo sacerdote intercedia ao Pai pelo povo perdido. O sumo sacerdote apresentava o sangue do animal diante de Deus Pai. E agora temos lá, à direita dele, aquele que é o dono dessa igreja. Aquele que é o alicerce dessa igreja. Aquele que dirige essa igreja. Aquele que conduz a nossa vida. Que maravilha. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus. Portanto, a igreja de Cristo não precisa de outro Salvador, porque Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para a sua igreja como Salvador. Amém? Então, você já aprendeu sobre dois ofícios de Jesus. Dois ofícios de Jesus. Primeiro, profeta. Segundo, sumo sacerdote. E o terceiro e último ofício de Jesus é o ofício de rei. Ele reina absoluto. Ele reina sobre o seu povo, ele reina sobre a sua igreja. Cristo, como rei, nos governa por meio da sua palavra e do seu espírito. Cristo, ele nos governa por meio da sua palavra e do seu espírito. E nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Ele nos guarda nessa salvação. Ele nos protege, ele reina, ele dirige a sua igreja. Isaías, capítulo 62, versículo 11. Isaías viveu muito tempo antes de Jesus, irmãos, mas ele profetizou a respeito dele, como vários profetas lá no Testamento sobre ele. E Isaías, ele profetizou dizendo assim: dizei, ó filha de Sião, eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em um jumentinho, cria de um animal, cria de animal do carga. Então, Isaías, ele profetiza a entrada de Jesus em Jerusalém, antes da sua morte, montado no jumentinho. E ele chama a Jesus de rei.
Eis aí o seu rei, eis aí o nosso rei, ele reina sobre o seu povo, ele reina sobre a igreja, ele reina sobre todos e sobre tudo. É por isso que quando ele ressuscita e ele aparece para os seus discípulos, você vai ver esse relato lá em Mateus, capítulo 28, 18, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade eu tenho. Ele estava falando do seu reinado sobre todos e sobre tudo. E aí, continuando, ele fala para os seus discípulos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Toda a autoridade me foi dada. Quando Jesus ele volta para o Pai, ele ressuscita e ele vai para o céu, é dado a ele o reino, o reinado, toda a autoridade sobre todos e sobre tudo. Esse mesmo Espírito que Jesus, o Espírito Santo, que ele deixou para nós, seu povo, a sua igreja. Esse Espírito nos conduz à vitória, esse Espírito nos fortalece, esse Espírito nos orienta, esse Espírito dirige a igreja no cumprimento da sua missão. A palavra de Jesus, ela serve também para nos fortalecer, ela serve para nos mostrar a vontade do Pai para a nossa vida, ela serve de impulso, de direção para a sua igreja. E para finalizar, irmãos, essa primeira parte, em Apocalipse 1, versículo 5, Jesus, ele é chamado de soberano dos reis da terra. Portanto, ele agora é chamado de Rei dos Reis, soberano dos reis da terra, Rei dos Reis. E ele, de fato, é. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por que você, então, é chamado de cristão? Você tem um nome, você tem um número de identidade, você tem um CPF. É isso que identifica como cidadão. Mas e como cristão? Por que você é chamado cristão? Se alguém perguntar sobre o seu Salvador, você vai saber. Porque o nome dele é Jesus? Porque que foi dado a ele o título de Cristo? Ninguém que sai daqui nessa noite e não responda, vai ter 10. Né? Estou brincando, viu, irmãos? Vocês agora já sabem o que é o nome de Cristo. Para quem não sabia. Mas por que você é chamado de cristão? Porque pela fé, você pode responder a qualquer pessoa. Pela fé sou membro de Cristo. E por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Você sabia, irmãos, que o Senhor nos concedeu os mesmos ofícios? A igreja dele foi comprada por ele, pelo seu próprio sangue, e agora a igreja dele também tem um ofício sacerdotal na terra. Você sabia que você foi chamado, Jesus, ele chamou a sua igreja para também reinar como profeta? Você pode responder: eu confesso o nome dele. Eu confesso o nome dele. Eu confesso o nome de Jesus na minha vida. Eu confesso o nome de Jesus em qualquer lugar. Eu me identifico com ele. Ele é o meu Salvador. Eu confesso o seu nome. Então, você está levando a mensagem para algumas pessoas. Como sacerdote, você pode dizer: eu ofereço minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. Sabem que nós, como sacerdotes, oferecemos agora a nossa própria vida em resposta àquilo que ele fez na cruz por nós? É, nós oferecemos a nossa própria vida. Não uma cruz, não. Nós oferecemos a nossa própria vida para servi-lo. E como rei, nós combatemos nesta vida o pecado, o diabo
E depois, na vida eterna, nós vamos reinar com Ele sobre tudo. Porque isso é promessa da palavra de Deus. Que a sua igreja vai reinar com Ele. E nós vamos finalizar, terminar nele. Lendo juntos Apocalipse 5, de 8 a 10. Em Apocalipse, nós lemos sobre a visão que Deus dá ao seu servo João do futuro da igreja. De toda a história da igreja, na verdade. Inclusive do futuro, da volta de Jesus e tudo mais. E aqui tem um texto em Apocalipse 5, 8 a 10, que vai servir para a nossa conclusão. 5, de 8 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. E quando tomou o livro, aqui quem toma o livro é Jesus, vimos na visão de João. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui, João está vendo a condição, a situação da igreja de Cristo. A situação da igreja de Cristo. Reinarão com Cristo sobre a terra. Que o Senhor nos abençoe, que possamos entender quão valiosos somos, que possamos entender a nossa identidade a partir da pedra angular, que é Cristo, e que é suficiente para a sua igreja, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Que o Senhor nos abençoe. Vamos encerrar a oração? Sim? Vamos levantar-nos? Vamos encerrar a oração? Nosso Deus e nosso Pai, somos gratos ao Senhor por tudo. Pelo teu plano de salvação que nos alcançou através do teu Filho Jesus. Somos gratos, Pai, porque nele temos tudo o que precisamos. Ele é o Salvador da igreja, Ele é que está intercedendo por nós, Ele é que nos fortalece, Ele que é o motivo, a razão da nossa justificação, Ele que nos assegura que a nossa salvação não será perdida. É Ele, é por Ele e para Ele que a igreja existe. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor fez através do teu Filho para nos alcançar, para nos preservar de pé. Nós queremos te agradecer também, Pai, pelo nosso futuro, pelo futuro da igreja, Pai. Somos hoje sacerdotes. Somos, Pai, povo sacerdotal. Somos um povo, Senhor amado, com a missão profética para este mundo, anunciando que só o Senhor salva. Só Jesus salva. E não tem outro caminho a não ser Ele. Somos um povo, Senhor amado, que temos um futuro glorioso. A tua palavra nos diz, ó Deus, que reinaremos com o nosso Salvador. Portanto, o futuro da igreja é um futuro de glória. Que o Senhor abra o nosso entendimento nessa noite, Senhor amado, para entendermos plenamente o significado de uma bênção tão grande. Muito obrigada, porque o Senhor Jesus é suficiente para nós. Continue nos fortalecendo, Pai.
Continue nos avivando, ó Deus. Continue despertando os que estão fracos. Continue, Senhor, curando os que estão feridos, ó Deus. Continue, Senhor amado, abrindo os olhos dos que estão cegos, Pai amado, para que possam ver, Senhor, o caminho glorioso que foi aberto através da cruz do Senhor Jesus. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos. E pedimos uma noite, Senhor amado, maravilhosa na tua presença, Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.